Em 2025, o Brasil manteve uma postura firme na defesa de sua soberania e autonomia frente a desafios internacionais. O país adotou medidas estratégicas para proteger sua economia e garantir que decisões internas fossem respeitadas. O governo destacou que as instituições brasileiras são sólidas e independentes e que os processos internos seguem rigorosamente o devido processo legal. Ao mesmo tempo, reafirmou a importância de manter relações internacionais baseadas no diálogo, na cooperação e no respeito mútuo. No campo econômico, o Brasil buscou diversificar suas parcerias internacionais, fortalecendo laços com diferentes regiões e promovendo acordos comerciais que respeitem normas multilaterais. A estratégia visou reduzir a dependência de mercados específicos e incentivar crescimento econômico sustentável para todos os setores do país. Em questões ambientais, o governo brasileiro reforçou compromissos com a preservação de áreas naturais e com políticas de sustentabilidade. O país participou de fóruns internacionais, propondo soluções que conciliem desenvolvimento econômico e proteção ambiental, demonstrando que é possível alinhar crescimento e sustentabilidade. A comunicação diplomática do país foi pautada por clareza e objetividade, destacando a defesa da soberania, da estabilidade econômica e das instituições nacionais. A postura reflete uma estratégia de longo prazo, que combina planejamento, autonomia e cooperação internacional. O Brasil mostrou que é possível conduzir sua política externa de maneira independente, promovendo o desenvolvimento sustentável, fortalecendo relações diplomáticas e garantindo estabilidade para a população. Em 2025, o Brasil consolidou uma postura firme na defesa de sua soberania e autonomia no cenário internacional, enfrentando desafios relacionados a políticas comerciais externas. Durante esse período, o país passou a adotar medidas estratégicas para proteger sua economia e garantir que decisões internas fossem respeitadas. O foco da administração brasileira esteve na manutenção de instituições sólidas e independentes, assegurando que processos legais internos seguissem rigorosamente o devido processo, sem interferências externas. O governo brasileiro enfatizou a importância de manter relações internacionais pautadas pelo diálogo, pelo respeito mútuo e pela cooperação. Essa postura buscou mostrar que o país é capaz de conduzir negociações de forma estratégica e planejada, defendendo seus interesses de maneira organizada e transparente. Ao mesmo tempo, reforçou que decisões internas, econômicas e jurídicas não são passíveis de pressão externa e devem ser tratadas com base na legislação e nas normas institucionais vigentes. No campo econômico, o Brasil adotou medidas para diversificar suas parcerias internacionais, fortalecendo laços com países de diferentes continentes e blocos econômicos. Essa estratégia teve como objetivo reduzir a dependência de mercados específicos, ampliar a presença do país no comércio global e promover acordos comerciais equilibrados, que respeitem normas multilaterais e incentivem o crescimento econômico sustentável. Ao priorizar a diversificação de parcerias, o Brasil reforçou a segurança de seus setores produtivos, incluindo agricultura, indústria e tecnologia, garantindo maior estabilidade diante de mudanças e pressões externas. Além disso, o país passou a investir em mecanismos institucionais que permitissem avaliar impactos de medidas internacionais sobre a economia nacional e identificar oportunidades de cooperação que trouxessem benefícios mútuos. A análise estratégica dessas situações permitiu ao Brasil desenvolver respostas planejadas, promovendo previsibilidade e estabilidade no comércio e nas relações econômicas com parceiros globais. Em termos de política ambiental, o governo brasileiro manteve compromissos com a preservação de áreas naturais, especialmente a Amazônia, e com o enfrentamento das mudanças climáticas. A atuação do Brasil em fóruns internacionais destacou a possibilidade de alinhar desenvolvimento econômico com sustentabilidade, apresentando soluções que promovam o crescimento produtivo aliado à proteção ambiental. O país demonstrou que políticas de sustentabilidade e desenvolvimento podem caminhar juntas, contribuindo para sua imagem de liderança responsável em nível global. Na esfera diplomática, o Brasil passou a adotar uma comunicação clara e objetiva em eventos internacionais, conferências, pronunciamentos e redes sociais, com foco na defesa da soberania, na estabilidade econômica e no fortalecimento de instituições democráticas. A postura estratégica do país buscou sempre reforçar a cooperação internacional, evitando declarações ou medidas que pudessem ser interpretadas como confrontos diretos ou ataques a outras nações.
Essa abordagem integrada, envolvendo economia, meio ambiente e diplomacia, evidencia a capacidade do Brasil de atuar de maneira independente e planejada no cenário global. As ações demonstram que o país é capaz de proteger seus interesses nacionais, ao mesmo tempo em que fortalece relações multilaterais e promove desenvolvimento sustentável. A comunicação institucional e a condução de políticas estratégicas refletem um planejamento de longo prazo, baseado em princípios de autonomia, cooperação e respeito às normas internacionais. Ao consolidar essas estratégias, o Brasil mostrou que é possível enfrentar desafios internacionais de forma equilibrada e segura, sem comprometer princípios de soberania ou estabilidade interna. As medidas adotadas reforçaram a imagem do país como protagonista responsável em negociações globais, capaz de conduzir sua política externa de forma independente, proteger a economia nacional e promover desenvolvimento sustentável. Essa postura tem efeitos positivos tanto no cenário interno quanto no internacional, garantindo que decisões políticas e econômicas sejam tomadas de forma estratégica, com foco no interesse nacional e na cooperação global. Em síntese, a atuação do Brasil em 2025 evidencia como uma liderança firme e estratégica, baseada em princípios de soberania e respeito às normas internacionais, permite ao país enfrentar desafios externos, ampliar suas parcerias globais, promover sustentabilidade ambiental e manter estabilidade econômica e social. O planejamento cuidadoso e a condução diplomática equilibrada demonstram que o país está preparado para se posicionar de forma independente e responsável em qualquer cenário internacional. Em 2025, o cenário político e econômico internacional apresentou um episódio de destaque envolvendo o Brasil e os Estados Unidos. Nesse período, o país enfrentou medidas comerciais impostas por Washington que impactaram diretamente setores estratégicos da economia brasileira, incluindo agropecuária, indústria e exportações de manufaturados. Essas medidas, que se baseavam em divergências políticas e em questões de decisões internas do judiciário, geraram a necessidade de respostas rápidas e estratégicas por parte do governo brasileiro. O presidente brasileiro adotou uma postura firme e planejada, reafirmando que a soberania nacional e a independência das instituições são prioridades absolutas. Ao mesmo tempo, buscou garantir que as relações internacionais fossem conduzidas de forma respeitosa e baseada no diálogo. Essa abordagem evidenciou um contraste claro de estilos. Enquanto uma das nações adotava medidas unilaterais e restritivas, o Brasil buscava combinar firmeza na defesa de seus interesses com cooperação e negociação estratégica em múltiplos níveis. No campo econômico, o governo brasileiro implementou ações de diversificação de mercados, fortalecendo relações comerciais com diferentes países e blocos econômicos, incluindo a União Europeia, China e países da América Latina. Essa estratégia visou reduzir a dependência de mercados específicos e transformar potenciais desafios em oportunidades de crescimento e inserção internacional mais ampla. A atuação brasileira destacou a capacidade de proteger setores produtivos, manter estabilidade econômica e gerar previsibilidade para empresas e investidores, mesmo diante de pressões externas. Diplomaticamente, a postura brasileira enfatizou a importância do multilateralismo e da cooperação global. Em reuniões e fóruns internacionais, o país apresentou argumentos claros sobre a defesa da soberania, da democracia e do respeito às normas internacionais. Enquanto isso, a outra nação envolvida priorizou medidas restritivas e comunicação unilateral, evidenciando diferenças de estratégia e visão de papel global. O contraste entre os estilos de liderança foi observado não apenas em política econômica, mas também em posicionamentos sobre governança global, direitos humanos e sustentabilidade. A dimensão interna desse episódio também foi significativa. A capacidade de resposta do governo brasileiro aumentou a percepção pública sobre sua atuação estratégica, consolidando a imagem de uma liderança que alia firmeza a planejamento. Pesquisas de opinião indicaram que setores da população passaram a valorizar a sua atuação decisiva frente a pressões externas, reconhecendo a importância de proteger interesses nacionais sem comprometer relações diplomáticas construtivas. Outro aspecto relevante se refere às políticas ambientais e de sustentabilidade. Enquanto uma das nações manteve políticas de retrocesso ambiental e posicionamentos críticos quanto às mudanças climáticas, o Brasil reforçou compromissos com preservação de áreas naturais e participação em acordos internacionais de incentivo a práticas sustentáveis.
Essa postura evidenciou que decisões estratégicas podem combinar proteção econômica com liderança em questões ambientais, mostrando que desenvolvimento e sustentabilidade não são mutuamente excludentes. O episódio de 2025 demonstra, portanto, como diferentes estilos de liderança e abordagens políticas podem gerar efeitos importantes sobre relações internacionais, economia e percepção pública. O Brasil evidenciou habilidade de negociação e planejamento estratégico, mantendo sua soberania e ampliando sua inserção global, enquanto a outra nação adotou medidas unilaterais que, apesar de restritivas, também reforçaram a capacidade brasileira de agir de forma independente. Em síntese, o confronto político e econômico desse período evidencia que decisões estratégicas, firmeza e diplomacia podem ser combinadas de forma a proteger os interesses nacionais e garantir cooperação internacional. A experiência mostra que o país é capaz de atuar como protagonista responsável no cenário global, conduzindo sua política externa com autonomia, planejamento e foco em resultados sustentáveis, consolidando-se como referência em liderança e negociação estratégica no contexto internacional.